Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 2, diz assim: chora amargamente de noite, e as suas lágrimas correm pelas faces. Não tem quem as console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Amém. Pode voltar a luz, senão a gente acha que está muito escuro. Esse texto que nós lemos, embora fale no feminino, como se de uma mulher estivéssemos falando, como se fosse de uma mulher que estivéssemos falando, na verdade, ele é uma narrativa da cidade de Jerusalém após o exílio da Babilônia. Após Nabucodonosor invadir Jerusalém, levar cativos os seus filhos, arrasar a sua cidade, após ele destruir tudo aquilo que eles tinham como algo glorioso, importante para as suas vidas, é nesse momento, é nesse pano de fundo, que Jeremias escreve. É a triste situação vivida e enfrentada pela Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que antes era amada, que antes era a morada do Senhor, que antes para o judeu significava o centro do universo. Para qualquer judeu era Jerusalém e mais nada. Que antes para eles era imbatível, porque eles sabiam que se a presença do Senhor estivesse lá, ninguém podia destruir Jerusalém. Jerusalém era imbatível. Que antes ela era a morada de reis. Foi a cidade onde Davi foi coroado sobre todo Israel. Depois de Davi, 21 reis se assentaram em Jerusalém. Que era uma cidade perfeita, uma cidade linda. Era a cidade que ditava as regras, era a cidade que determinava a moda. Era uma cidade que tinha amigos. Quando Davi propõe no seu coração construir o templo do Senhor, reis e mais reis vizinhos mandavam dinheiro, mandavam madeira, mandavam iguarias, mandavam tudo o que ele precisava e nem precisava. Chega uma hora que Davi fala: chega de vir oferta, chega de vir presente, já tem mais do que precisa. Essa cidade, Jerusalém, tinha amigos. Essa cidade, para os inimigos do povo de Deus, gerava medo. Deus me livre mexer com Jerusalém. A força do Senhor, só por ela vai nos derrotar. Só que, na vida de Jerusalém, imperou algo que vem lentamente, sorrateiramente. De vez em quando a língua portuguesa trava também. Que vem sorrateiramente atacando todas as vidas, atacando todos nós, que se chama pecado. Vem devagar, vem sem a gente perceber, vem rodeando como quem não quer nada e de repente já nos cercou. Eles nem perceberam, mas dia após dia, ano após ano, reino após reino, Jerusalém foi se afundando no pecado. A cada dia que passava, a cada monarca que lá sentava, ela se afastava cada dia mais de Deus. Após a divisão dos reinos, Jerusalém teve 20 reis. E com raríssimas exceções, alguns que se levantaram lá, com raras exceções, todos levaram o povo para pecado, 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 pecado. E Deus, cada dia mais, vai ficando longe.
Irmão, se Deus está longe, quem está perto de você? Quem? Ninguém, né? Porque fora de Deus não há Salvador. Ei, eu sou o Senhor teu Deus, e fora de mim não há Salvador. Você precisa de Deus na sua vida. Você pode dizer glória a Deus? O império da Assíria, que na época era muito poderoso, inflama contra todas as cidades, todos os países pequenos e conquista, destrói, ocupa, acaba com a história. Chegou até Israel e invadiu, destruiu todo o reino do sul. E veio para acabar com Jerusalém também. O rei nessa época era Zedequias. Foi o último que experimentou a presença de Deus agindo poderosamente para livrar o seu povo. Aquela passagem linda, onde o anjo do Senhor vai e mata o exército todo, é a última vez que o Senhor trabalha por eles. Depois disso, o Senhor não trabalharia mais por eles. Vem Nabucodonosor, invade Jerusalém, leva cativo uma grande parte do povo. Nessa época, entre todos os que são levados cativos, vai o jovem Daniel. Quem já leu o livro de Daniel? Que não come as iguarias do rei, ele é levado na primeira leva. Não satisfeito, Nabucodonosor volta a invadir Jerusalém e leva mais uma parte do povo. Ezequiel vai junto. Na segunda leva de povo vai Ezequiel. Jerusalém agora está destruída, Jerusalém agora está pobre, Jerusalém tem que pagar tributos para a Babilônia, Jerusalém está em ruínas, o templo foi destruído, os muros da cidade destruídos, as casas queimadas, o povo que não foi levado cativo ou não morreu em batalha está pobre, miserável e abandonado. Nas ruínas de Jerusalém, vivendo neste caos, quem estava lá estava pobre, passando fome e necessitado, e doente. Quem não estava lá, ou estava morto, ou estava cativo na Babilônia. E a cidade destruída. Este é o pano de fundo em que Jeremias, que é conhecido como profeta chorão, o profeta do choro, das lágrimas. Nas ruínas de Jerusalém, ele escreve a sua obra-prima. Que são as Lamentações de Jeremias. Tem o hino da harpa? Irmãos, vem comigo, os nossos obreiros estão trabalhando, mas vamos meditar na palavra. Tem o hino da nossa harpa cristã que narra bem isso. Os mais belos hinos e poesias. Eu devia falar essa frase cantando, né? Mas não vou fazê-lo. Porque é assim mesmo. No meio da dor, no meio da tristeza, no meio da angústia, aquela hora que você vai explodir, na situação mais difícil da sua vida, você tem que lembrar de Jó. Quando Jó perdeu sua saúde, perdeu sua casa, perdeu seu dinheiro, perdeu seus filhos, quando Jó perdeu tudo, ele falou assim: eu sei que o meu Redentor, e por fim, se levantará. Deixa eu falar, na sua vida o seu Redentor vive, e ele vai se levantar em seu favor na hora certa. Repita: o meu Redentor vive, e ele não se esqueceu de mim. Bata no seu peito, glorifique ao Senhor, Ele está aqui nessa noite. Eu estava vendo uma reportagem essa semana. De manhã a gente acorda cedo, se arruma sempre em frente à TV, e é a hora que a gente consegue assistir o jornal.
E estava falando em São Paulo de uma praga que chegou lá para destruir as figueiras de São Paulo, que são árvores símbolos, porque a folhagem delas é verde e não cai nunca. É diferente de outras árvores que deixa o chão todo sujo com as suas folhas. Os ipês, por exemplo, a figueira não deixa suas folhas caírem. E você nunca vê uma figueira sem folhas. Ela sempre está verde, bonita, é uma árvore linda. Porém, em São Paulo elas foram atacadas por pragas. E o que aconteceu com as folhas? Caíram. E as que não caíram ficaram lá amareladas, sem vida. Estão sendo mortas por dentro. São pragas que entraram nelas e estão destruindo. Espiritualize isso na sua vida. Muitas vezes as pragas espirituais, que se chama pecado, penetram dentro das nossas vidas. E vai entrando devagarzinho. E o que acontece com a nossa folhagem verde, bonita? Ela fica amarelada, sem vida e começa a cair. Deixa eu falar, a glória de Deus na sua vida não vai cair. A glória de Deus na sua vida não vai passar. Nós somos servos de Deus, filhos de Deus, e Ele não permitirá que seus filhos morram secos, sem dar frutos e sem ter a folhagem. Você pode dizer glória a Deus? Para concluir esse raciocínio e aí sim entrar na mensagem que eu quero ministrar aos irmãos nessa noite, eu vou recitar o Salmo 46. Olha que coisa linda. Para dentro de você isso. Vamos juntos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repita. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quem veio quarta-feira entendeu muito bem o refúgio. Amém? Quem veio quarta-feira? Não responda que eu vou ficar com vergonha. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Deus é o quê? Na sua angústia, o Senhor é seu socorro bem presente. A quem temerei? Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam, e as águas estão rugindo lá fora, ainda que as águas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está onde? Deus está onde? Não será? Não será? Não será? Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 2. Falamos de quem? De quem que a gente está falando até agora? Jerusalém. De quem que a gente está falando até agora? De quem que a gente está falando até agora? Jerusalém é o quê? Jerusalém é uma? É uma? Há um rio cujas correntes alegram a? Alegram a? De quem? Que é a morada do? Que é a morada do? Amém. Obrigado. No Novo Testamento, nós somos chamados como templo do Espírito Santo. Quem é o templo do Espírito Santo? Quem é o templo do Espírito Santo? Você é o templo do Espírito Santo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Diga isso. Deus habita dentro de você. Não tem lugar que Deus goste mais de estar do que dentro de você. Amém? Nós lemos Lamentações que Jerusalém estava destruída. Jerusalém estava arrasada.
Jerusalém estava conquistada. Muro destruído, templo destruído, cidade arrasada, casas queimadas, povo morto, cativo ou pobre. Esse era o estado de Jerusalém. Mas nós sabemos que Deus, Ele tem uma cidade que Ele habita. E nessa cidade é um rio cujas correntes trazem alegria. Essas correntes que trazem alegria, correntes de água, é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Tá assim, quem já sentiu o Espírito Santo de Deus na sua vida? Quem já sentiu a alegria de Deus? Ontem eu estava sentado aqui e eu ficava olhando, né? E eu via jovens voando no chão. É coisa linda. Você vê um jovem voando, né? Eu olhava e via muita gente com lágrimas nos olhos, e não era lágrima de tristeza, mas lágrimas de alegria por estar fazendo parte de um derramar do Espírito de Deus em nossas vidas. Quando o Espírito Santo de Deus toca na sua vida, você sente a presença dele. Mas essa palavra significa claramente que você, eu, nós somos a coisa mais importante de Deus. Não há obra da criação do Senhor que Ele tenha mais ciúme, que Ele tenha mais amor, que Ele tenha mais carinho do que você. Quem já acordou de manhã, olhou para o espelho e falou: eu estou feio? Quem já fez isso? Eu digo, eu nunca fiz isso. A autoestima aqui é lá nas alturas. Eu olho para o espelho e falo: que cara lindo. Você acha isso, né? Mamãe acha. O Gui me acha o homem mais lindo do mundo. Não precisa falar. Quando ele está com medo, ele vem para o papai. Fomos tomar vacina. Quando a enfermeira aplicou a injeção no neném, eu cheguei como herói. Quando ele me viu, pulou do colo da mamãe no meu. O herói. E eu, forte como um príncipe, peguei ele nos braços e saí: vamos, meu neném. E ele agarrando de desespero. É assim. Pois eu lhe digo, quando você acorda de manhã, mesmo que você não vá no espelho com tanto otimismo assim, às vezes eu olho meu cabelo e falo: podia estar melhor, né? Mesmo que você não faça isso, o Senhor Jesus, o Senhor está do seu lado olhando e falando assim: eu amo tanto essa criança. Eu amo tanto essa criança, mas eu amo tanto, eu queria tanto que caminhasse do jeitinho que eu quero para eu poder abençoar mais. O Senhor te ama, Ele está contigo todos os momentos. Aleluia. Eu posso fazer 1000 ilustrações de amor ao neném, mas não se compara. A palavra de Deus fala que uma mãe pode se esquecer do seu filho, e está provado quando Salomão tem que resolver o problema da mãe que dormiu em cima do neném e matou. E depois trocou o filho com a da outra, e ficaram aquela discussão, e a mãe falou assim: foi o dela que morreu, não foi o seu. Salomão, na sua alta sabedoria, falou: vamos cortar o neném no meio e dividir para as duas mães. A mãe, que era a mãe do neném, falou: não, dê para ela, que pelo menos ele não morre. E a outra falou assim: pode cortar. Salomão falou: uma mãe jamais faria isso. Mas deixa eu falar, ainda que você veja uma mãe se esquecer do seu filho, Deus não se esquece de você. Oh, coisa chique, né? Muito bom. Deus não se esquece de você. Você pode falar glória a Deus? Mas e no dia da angústia? Se você já sabe que para o Senhor você é muito importante,
se você já sabe que você é o templo, é onde Ele mora, é onde Ele gosta de estar, o que você faz quando a angústia chega na sua vida a ponto de você querer morrer? E não é nenhuma novidade, porque Jó chegou ao ponto de querer morrer. Tal angústia que ele sentia. Muitas vezes, no meio de uma grande angústia, dificuldade, a gente quer, me permita a expressão, chutar o balde. Chutar tudo. Não. Som. Qual que está melhor? Esse? Ok. A gente quer desistir de tudo, parar com tudo. Parei, vim até aqui, chega. Mas o Senhor tem algo para você nessa noite. O que eu faço quando eu estou angustiado? Primeiro, busca o Senhor. A buscar o Senhor, busca o Senhor, pois Ele é quem dá alívio para a sua dor. Uma das funções do azeite é justamente aliviar a dor. O azeite, né, no Velho Testamento da unção. A pessoa tinha feridas, tinha doença, tinha chagas, vinha com azeite, passava, e aquele azeite era como se fosse, relaxava o corpo. Mais ou menos como a gente viu na quarta-feira, como se você chegasse cansado depois de um dia inteiro de trabalho e tomasse um banho quente de meia hora. Como é que você sai de um banho quente de meia hora? Novinho em folha. Mateus 11:28 fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Em outras palavras, vinde a mim todos que estáis angustiados, e eu vos aliviarei. Querido, minha querida, no dia da angústia, não murmure. O que eu faço no dia da angústia? Não murmure. No dia da angústia, não reclame. A gente tem uma tendência fortíssima a, no dia da angústia, querer falar. Às vezes a gente quer falar. Eu tenho um lema comigo, hoje ainda conversando com uma pessoa, ainda lembrei esse lema. Eu não converso com ninguém de cabeça quente. Algumas pessoas me acham muito frio. Gelado, menino mau, sem coração. Mas é uma proteção, né? Tá pegando fogo, todo mundo se matando. Silêncio, não reclame, não fale, não murmure. Só Deus é quem pode resolver o seu problema. Se está angustiando você, eu não vou poder, nenhum dos obreiros vai poder, nenhuma das irmãs vai poder, só Deus pode resolver. E tem luta que você tem que passar sozinho. A palavra de Deus diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra. Ei, eu profetizo na sua vida: o Senhor vai livrar a sua angústia. O Senhor vai trazer o alívio para a sua vida. O Senhor vai abençoar a sua vida. É o Senhor que está sobre a sua vida nessa noite. Glorifica o Senhor. Ele está contigo todos os dias da sua vida. O Senhor está contigo. Você não está sozinho. Amém? 2. O que eu faço no dia da angústia? Saiba. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Nada. Nós cantamos aqui: é meu, somente meu, todo o trabalho. Quem está falando? É meu, somente meu, todo. E o nosso trabalho é? Saiba, o Senhor é o teu protetor. O Senhor é o teu refúgio. Davi tem uma história linda, e a história mais bonita da Bíblia, a mais charmosa,
A história é talvez a única história que pega ele pequenininho e vai até ele bem velhinho. Pega de quando ele começa até o final, uma história linda. Uma história que dura aproximadamente 70 anos, que é a história do rei Davi. Numa situação, ele estava em lado oposto ao lado do rei Saul. Ele mata o gigante, ele casa com a filha de Saul, ele fica rico, fica famoso e vira o queridinho de Saul. Quando Saul estava muito bravo, chamava Davi para ir tocar para ele. E onde Davi passava, o povo começou a cantar assim: Saul matou 1000, mas Davi milhares. Saul é bom, mas Davi muito melhor. Saul parou lá e falou: peraí, quem é o rei aqui? Quem é o rei aqui? Porque ele é o bom. Não, tem que fazer alguma coisa. Vou jogar Davi contra o povo. Conseguiu? Não. Vou ter que matar Davi. Conseguiu? Não. Mas uma coisa ele conseguiu. Ele conseguiu caçar Davi. E fez uma caçada a Davi a tal ponto de que cercou a casa de Davi. E Davi se viu ali e falou: agora eu vou morrer. Porque Saul tinha uma coisa que Davi não tinha, um grande exército preparado. Davi era um fugitivo. Ele ainda estava formando a sua tropa de proteção enquanto ele esteve fugindo. Nessa situação, Davi chega a uma conclusão. Olha só, com as minhas forças eu não vou conseguir. Mas se o Senhor estender sua mão para me ajudar, eu vou ser mais que vencedor. Aí ele escreve o Salmo 59, que no versículo 16, ele fala assim para Deus, olha a declaração de Davi: pois tu, Senhor, tens sido para mim o alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. No dia da sua angústia. No dia da sua angústia, quando você estiver sozinho, cercado, prestes a morrer, seus inimigos rodeando, já fazendo os planos da vitória, o Senhor diz: eu vou te dar vitória. Ei, o Senhor vai te dar vitória. Na sua vida, Ele é refúgio. Na sua vida, Ele é segurança. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Está entendendo a palavra do Senhor? Amém. Mais um. No dia da angústia, o que eu faço no dia da angústia? Simples. Firme a tua confiança em Deus. Ele é poderoso para te dar vitória. Firme sua confiança em Deus. Confiança em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É evidente que eu acredito que nenhum de nós, a Maneli acho que foi lá no Monte Sião, né? Alguém mais já foi para Israel? Estou devendo para Raquel e para minha mãe essa viagem, vou cumprir. Não sei quanto. Muita saúde para a gente dar conta, mas ainda vou lá conhecer. Eu não conheço o Monte Sião, mas conheço outros montes. A gente se escalou uma vez o Pico do Urubu, não é o Monte de Sião, mas é o Pico do Urubu. É um monte ali na região de Mogi, onde o pessoal pula de asa delta. Super chique, ponto turístico de Mogi. É o Pico do Urubu. O que acontece? Conforme você vai subindo, ele vai afunilando. E quando chega lá no alto do monte, você vê o mundo que tamanho? Que tamanho? Deixa eu falar. O Senhor nosso Deus é tão grande, mas tão grande, que quando Ele está do seu lado, você vê o problema,
Olha o tamanho do seu problema. O que está te angustiando? Olha o tamanho. Porque nosso Deus é grande. Os que confiam nele são como os montes, que pode vir a chuva. O que acontece com o monte na chuva? O que acontece com o monte? Nada. Vem a tempestade. O que acontece com o monte na tempestade? Vem a trovoada. O que acontece? Nada. Ele não se abala. Tem tanta gente que se abala tão fácil. Tem tanta gente que na primeira dificuldade já... O Senhor está contigo. Confia no Senhor, porque os que confiam no Senhor não serão abalados. Você pode dar glória a Deus? Ficar firme é passar pelo vale da sombra da morte e levantar a cabeça e falar: doeu. Eu tenho todos os motivos para desistir, mas não vou. Eu tenho toda a razão para olhar para trás, mas não vou. A mulher de Ló subiu e teve a recomendação divina: não olhe para trás. Eles não tinham nada. Eles tinham uma casinha numa cidade onde ninguém valia nada. E ela subiu triste porque tinha perdido uma casinha que não valia nada, no meio de um povo que não valia nada, no meio de uma situação que não ia acontecer nada na vida deles. E ela subiu: mas eu vou perder tudo aquilo que eu construí. O que ela tinha? Ela olha para trás, e o que acontece na mesma hora? Qual era o nome dela? Qual era o nome dela? O nome dela não é mulher de Ló, né? O nome dela era a mulher de Ló. Mas qual o nome dela? Deixa eu falar. Aquele que se abala, aquele que fica triste, aquele que morre, aquele que olha para trás, gente, não será lembrado. Mas aquele que resiste firme é como os montes de Sião. Não só não se abalam, como permanece. Quem aqui quer permanecer para sempre na presença do Senhor? Ele está aqui nessa noite. Vou terminar. No dia da angústia, procure auxílio do Senhor. Procure auxílio no Senhor. O que o Senhor é nosso? Eu falo. Ele é o seu escudo e a sua proteção. Ele é o seu e a sua, seu e sua. Em quem você tem crido? Em quem você tem crido? Aonde está firmada a sua fé? Aonde está firmada a sua fé? É no homem? A palavra de Deus diz que aquele que confia no homem, ela chama de quê? Quem confia no homem? Maldito é o homem, porque o homem falha, porque o homem mente, porque o homem cai. Quem tem a sua confiança estabelecida no homem, meu querido, pode ficar tranquilo, você está muito próximo de se decepcionar. O homem decepciona. A decepção traz um presente para todos. Como assim? Decepção traz presente. Qual? Frustração. E a frustração gera na pessoa um negócio chamado descrença. Não acredito mais em nada. Não acredito mais em Jesus. Por quê? Por quê? Porque eu confiava tanto naquela pessoa e ele fracassou, ele mentiu, me decepcionou. Ei,
o Senhor é o teu escudo. O Senhor é o teu e a sua proteção. É tanto versículo. Esses negócios modernos atrapalham, porque agora eu posso colocar quanta informação quiser. Antigamente eu ia pregar, tinha que ser um textinho de papel escrito à mão, no máximo frente e verso. Agora tem 5 páginas aqui. Dá para falar um monte de coisa. Adorei, Raquel. Meu querido, minha querida, o Senhor está aqui nessa noite. E Ele veio aqui só para falar para você: a sua angústia eu conheço muito bem. Teve um dia que Jesus subiu numa montanha e ficou dessa montanha olhando para Jerusalém. Jesus subiu na montanha e ficou olhando para Jerusalém. E ele olhou para Jerusalém e começou a comentar: Jerusalém, Jerusalém, cidade que tanto foi amada, mas que matou os profetas, que não acreditou na palavra de Deus que eles trouxeram. Ah, Jerusalém, como eu quis cuidar de você. Olha que exemplo, como a galinha cuida dos pintinhos quando acabam de nascer. Dá para pegar pintinho quando ele acaba de nascer? Vai arrumar mó encrenca. Eu quis cuidar de você, Jerusalém, mas você não quis ouvir a minha voz. Hoje o Senhor está falando contigo: eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você como uma mãe cuida do seu bebê recém-nascido. Porque para mim, o Senhor diz para você nessa noite: você é uma criança nas minhas mãos. Nós cantamos Pai, Papai, Abba Pai, Papaizinho. E é exatamente isso. O Senhor olha para você e fala: minha criança, eu quero tanto cuidar de você. O Senhor está aqui nessa noite. A sua angústia está nas mãos dEle. Tudo aquilo que te machuca e faz sofrer, o Senhor está cuidando nessa noite. E Ele está aqui para te abençoar. Quantos querem ser abençoados nessa noite? Fique de pé nessa hora. Fique de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Eu não sou disso, não. Eu não sou disso. Eu não sou disso. Mas se você quiser e sentir, vem à frente que eu vou orar por você. Eu não costumo fazer isso. Mas o Senhor está me tocando que tem gente que está precisando nessa noite. Angústia dói, irmãos. Angústia machuca. E é algo que corrói por dentro. O Senhor está cuidando de vidas aqui. Sai do seu lugar, vem aqui, eu vou orar por você nessa hora. Nós vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Salmo 40, versículo 7 fala assim: Senhor, Tu és o meu amparo e o meu libertador. O Senhor quer libertar de você a angústia nessa hora. Ele quer libertar da sua vida esse sentimento que está te matando por dentro, te afastando de Deus, fazendo você se sentir inferior, pequeno. O Senhor está aqui para cuidar de você nessa noite.